Estamos iniciando mais um episódio do podcast Entre Elas. E hoje nós estamos recebendo a nossa querida amiga, a Kátia Kelly, que a gente tem muita estima, muita admiração, uma mulher guerreira, né? Amém. Esposa do nosso querido amigo também, Marivan, mãe da Isabel e do João João Lucas, Cláudio. João Cláudio. Você lembrava só do João, porque aqui essa igreja tem alguns Joãos. Muito. Joões, Joãos. É isso, então nós estamos recebendo com muito carinho aqui a Kátia. Ela vai trazer para a gente o seu testemunho de superação, de fé, do que Deus fez e tem feito na Amém. vida dela, na vida da família dela, na vida da Isabel, né? A Isabel passou por momentos, né, difíceis na sua saúde e o Senhor foi fiel mais uma Glória a vez. Deus. E a Kátia vai falar um pouquinho sobre isso, né, Kátia? Se Verdade. apresenta, fala um pouco de você. Quem é a Então, Kátia? pessoal, eu sou a Kátia Kelly, né? Tem duas parceirinhas minhas na igreja que se chama uma Kátia e outra é Keller. Às vezes o povo confunde. Então, o meu é Kátia Kelly, é os dois juntos. Sou esposa do Marivan, mãe do João Cláudio, da Isabel, e hoje a gente vai falar, né? E é a primeira vez que eu vou falar desse assunto assim abertamente, né, sem ser com os amigos, sem ser com as pessoas mais próximas. Se bem que é com a grande igreja, né? Mas eu sei que esse programa vai alcançar muito mais, então por isso que eu falo isso, que vai além, né? Então é a primeira vez depois de a gente já vai fazer 4 anos que a gente está passando, né, por essa situação. E hoje é a primeira vez realmente que eu vou falar, assim, dependendo do tempo, né? Não sei como é que vai ser, Vai dar dessa, certo. dessa experiência, né? Que eu tive. Sim. O nosso primeiro episódio, né, o episódio anterior, nós recebemos a Charlene. Ela veio também, ela é mãe atípica e ela veio também falar das necessidades, né, das É, mães atípicas dentro das nossas igrejas, né? E hoje você vem aqui trazer um testemunho de fé e superação na vida da sua família, porque a isso. gente acredita muito que os testemunhos e as experiências das outras famílias abençoam e fazem com que outras famílias também cresçam. E nós mulheres, né, querendo ou não, nós somos o colo dos filhos, né? É Os verdade. pais, eles são a força, né? Eles são quem dá aquele ânimo. Já a mãe é aquela que dá o afago, a mãe ela sente, a mãe é É mais verdade. é mais mimosa normalmente, né? Assim, a gente é mais de acolher, de socorrer. Então é isso. Quero que En- você traga para gente essas experiências, como Então, aconteceu. eu vou resumir bem, né, para poder dar tempo de contar o essencial mesmo e pedir primeiramente a Deus, né, que ilumine, né, nesse testemunho, porque eu sempre temia, né, falar isso para todo mundo, porque existe uma diferença muito grande da glória ser do Senhor e nós nos gloriarmos naquilo que Ele nos deu, né? Então, assim, longe de mim levar essa glória para minha filha, né, que passou por o problema, ou para mim que suportei, né, junto com meu esposo a situação. O que eu quero que saia da minha boca realmente é tudo para a honra e para a glória do Senhor, né, para Aleluia. que todos saibam que Ele fez e faz. Ele não mudou nada no, nesse processo de cuidar da gente, né? E como a Bíblia fala, quando a gente procura, a gente bate, a gente encontra. Então, assim, tudo que eu vou falar aqui, eu quero que primeiramente seja edificado a glória do Senhor sobre a Aleluia. situação e Amém. não a superação que a gente teve, né? Então, posso começar? Sim, por Se eu favor. chorar, vocês me perdoam, A porque já gente faz chora tempo junto. que eu falei sobre isso e o costume de falar só para Deus, as coisas é diferente de falar para todo mundo. Mas assim, eh, a Isabel sempre foi uma criança muito saudável, né? Muito saudável. A minha gravidez foi uma gravidez excelente, perfeita, sem nenhuma intercorrência, tudo muito, muito bem. Isabel nasceu de um parto cesáreo e foi uma criança que cresceu
assim, sem nenhum problema, né. Para não dizer que ela tinha algum problema, é o que toda criança de Brasília tem, que são aquelas famosas alergias, né. No Uhum. caso da Isabela, ela tinha uma bronquite. E essa bronquite, ela nunca era detectada como uma bronquite. Eu levava ela no hospital público, a gente fez o pré-natal, eu fiz, né, no público, gostei muito, e a gente fazia os acompanhamentos no público. E sempre que eu ia ao público, com essa questão da crise, né, de bronquite, era me dito que ela tinha, pneumonia. E com isso, a Isabel acabou realizando no longo da vida, mesmo criança, né, a partir dos 5 meses, ela já começou a fazer muito raio-x, muitos raio-x. E eu não sabia da consequência disso. Não que isso tenha sido a causa, mas eu também já deixo até alerta, né, para algumas mães terem cuidado ao levar os seus filhos para fazerem muitos exames de que tenha contato, né, com material radioativo, porque a ciência ela tem essa brecha, né, tem uma área da ciência que fala que isso pode vir a causar, algum problema de tireoide, né. Então, voltando ao assunto, ela tinha só esse problema e que foi resolvido na medida do possível, até aí tudo bem. E quando a Isabel, ela começou a se desenvolver, né, ficar uma mocinha, eu tinha uma preocupação, né, de ter um acompanhamento mais completo com uma questão da saúde dela, porque ela também, eh, era muito peludinha e essa questão de hormônio, né, das comidas, eu sempre fui uma mãe muito ligada a essa questão da alimentação. E aí, um belo dia, ela teve um cistozinho, né, e esse cisto era na mama, e ia, voltava. E aí, por fim, eu não fiquei satisfeita, né, com o atendimento que eu tinha tido, né, com essa questão desse cistozinho na mama, e procurei uma endócrino, né, mas isso foi depois de muito tempo, porque esse cisto ia, voltava, e até então ela não era mocinha, então eu ficava preocupada, né, porque nesse mundo de hoje em dia, né, a gente se preocupa com muita coisa, e eu tinha essa tenho até hoje essa preocupação com os meus filhos, porque eu sou uma mãe que, na minha época, no Nordeste, as mães não ligam muito para essas coisas, né? E aqui em Brasília o pessoal tem essa assistência, assim, muito próximo, né? Então eu cuidava muito nesse lado, assim. Até que um belo dia, né, eu encontrei uma endócrino maravilhosa. Eu não sei se pode falar o nome. Pode sim. É a doutora Norma Sueli. É uma endócrino infantil, ela atende só até 18 anos. É uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. E nós começamos a frequentar o consultório dela, né. A Isabel tinha mais ou menos uns 9 anos, ia fazer 9 anos mais ou menos. E aí nós ficamos acompanhando, né, com a endocrinologista, essas questões de comida, enfim, todo o cuidado. E até aí tudo bem. Quando a Isabel completou 12 anos, aí ela sempre passava como rotina, além dos exames de sangue, ela às vezes passava exame de imagem, exame da mama, exame, né, por conta da nossa preocupação, assim. Mas graças a Deus tudo dava sempre normal. E aí, nessa época, quando a Isabel tinha 12 anos, a gente fez uma imagem da tireoide dela, né? E foi detectado que ela tinha uma tal de tireoidite de Hashimoto. E eu não sabia o que era isso, né, nunca pesquisei, achava até que era qualquer coisa, assim, normal. E aí eu conversei com a doutora, ela me falou: "Kátia, isso não significa problema no momento, porque, ela tinha um bóciozinho, né, que é um pouco a tireoide dela era um pouco elevada, né, mas nada que comprometesse, nada relacionado ao que ela teve. E ela falou: "Não, Kátia, a gente vai ficar observando. Se tiver algum problema, a gente entra com alguma intervenção, né, mas por enquanto é só observar mesmo, não tem problema nenhum". E os exames de sangue da Isabel nunca deram problema. O T3, T4, nunca, nunca, nunca. Eram exames de uma pessoa saudável. A Isabel nunca teve uma gripe, nunca teve nada que me levasse a ter o diagnóstico que a gente teve.
Então, quando a Isabel tinha 13 anos, né, em 2021, nós descobrimos, né, em um desses exames de rotina, que ela tinha um carcinoma, que era a célula acho que é neoplásia, acho que é isso, que era justamente o carcinoma papilífero, que era o câncer da tireoide. Uhum. E aí foi um abalo muito grande, porque eu não sabia do que se tratava, eu não sabia ligar uma coisa a outra, tireoidite de Hashimoto com câncer, eu fiquei perdida, né? Eu não sabia. E esse exame, ele era um exame de rotina, né? Como eu falei. A gente não fez, eu passei 1 ano sem fazer esse exame de rotina. E eu acho que foi justamente dentro desse 1 ano que Que a desenvolveu. situação piorou por conta da pandemia. Então todo lugar estava fechado e eu não podia ir. Mas eu já tinha visto umas coisas estranhas no pescoço dela, ninguém via. Eu falava com a minha sogra dizia, deve ser coisa de mocinha. O meu esposo também dizia, deve ser coisa de menina. E eu, sabe, aquilo que incomoda você é uma coisa que incomoda de verdade. E eu me sentia muito angustiada com aquela coisa estranha que, vez ou outra, eu olhava e dizia, Jesus, isso não é normal. Mas eu ficava para mim, né? Porque meu marido disse que eu cuido demais. Aí eu dizia, meu Deus, deve ser coisa da minha cabeça. Mas nunca saiu. Eu ficava incomodada com aquilo. Então, até que quando voltou, né, a tudo funcionar, eu falei para o meu esposo, ó, eu vou levar a Isabel para começar a fazer os exames e vou ver o que é, se realmente tem alguma coisa. Um dia eu mandei ele apalpar, ele sentiu que tinha alguma coisa, mas ele disse, não, deve ser normal. Lá no Nordeste tem uma coisa chamada íngua. É íngua. E aí ele falou, deve ser íngua. Eu dizia, meu Deus, mas o que é isso que me incomoda tanto, Mas deixa eu Senhor? só te perguntar, quando é palpável, ele era um formato que de um tipo uma fava? É, Era não redondinho, era uma muito bolinha. maior, era muito Era maior, grande? porque o de Isabel já estava muito grande. Então, assim, eu não sei se você. Um limão. Uhum. Um Daqueles pequenininhos, limão. É, menorzinhos, né? aquele limão que tá começando. Uhum. Só que não era assim de frente. Quando você tá de frente pra mim, o corpo ele tem uma estética e ele por si só Esconde. esconde, né? Ele tem aquela harmonia. Mas quando você tem aquela Movimentava. quando ela movimentava, eu via, né, que tinha uma preponderância muito grande, uma coisa muito estranha. E foi aquilo que não me deixava dormir, né? Não me deixava dormir. E aí, quando foi no dia 23, né, de junho de 2021, a, a Isabel teve realmente o diagnóstico, né? Foi quando a gente recebeu o laudo mesmo. Então, a doutora Norma Sueli, ela. Ai, peraí. A doutora Norma Sueli mandou a gente ir, né, em um local que ela tinha conhecimento, que é uma pessoa maravilhosa, que eu indico também para todo mundo, que é o doutor Joanei. É um senhor, um velhinho muito especialista, assim, uma pessoa super top, assim, um cara, sabe, um senhor que realmente tem uma experiência. E ela nos mandou, né, ir para lá para poder fazer esse exame mais detalhado. Porque quando eu fiz o exame da imagem, voltando ao assunto, foi muito perturbado, porque a médica que fez o exame da imagem não me queria deixar sair de lá da clínica. Ela falou assim para mim, mãe, você só sai daqui quando eu falar com a médica da Isabel, que seria a doutora Norma, e eu não entendi por que aquilo. E isso era tipo assim, umas 2 horas da tarde. Eu já tinha acabado o exame, mas ela não me deixava sair de lá. E eu comecei a chorar, comecei a ficar preocupada. Eu não estava mais pensando coisa boa, porque eu já estava com aquele sentimento que era alguma coisa ruim e lá só piorou essa questão da médica não deixar eu sair. Eu liguei para o Marivan chorando, falando que a médica não me deixava sair. A clínica fechou e eu continuei lá com ela até ela encontrar, né, o contato de doutora Norma. E aí ela finalmente conversou com a doutora Norma e me liberou. E quando eu cheguei em casa, eu nem levei o exame nem nada, ficou tudo com ela. Quando eu cheguei em casa, aí, no outro dia, a doutora Norma, a clínica, né, dela liga para mim, pedindo que eu fosse lá com urgência, né, ela ficar lá na Asa Sul. E eu fui. Fui eu e meu esposo, né? E chegando lá, ela falou:
que não me falou por completo o que era. Ela me falou que as imagens não eram favoráveis para a idade da Isabel, que tinha encontrado coisas que ela precisava de um exame mais profundo para poder conversar conosco. Até aí ela nunca falou nada. E indicou o lugar e nós fomos fazer, né? Ao chegar lá, foi meu esposo que entrou com a Isabel, porque eu nunca fui uma mãe de levar nem para tirar uma vacina, porque eu tinha dó. E aí ele entrou. Ele entrou, fez os exames, tirou, né, o que devia para fazer a biópsia. E no dia que foi para receber, o exame tinha um prazo de 15 dias. Eu recebi no terceiro. Uhum. Terceiro dia eles ligaram e mandou com urgência nós irmos lá, né? E eu já estava angustiada. É incrível como a mãe A sente mãe as coisas. sente, né? É algo. Não é só nessa área, em todas as áreas. É, Nós, mães. e o Marivan foi pegar o exame, né? Como a gente é sábia em tudo, a gente percebe até quando o marido mente. E quando ele chegou em casa, aí eu falei, cadê os exames? Eu estava já ansiosa. Ele, calma. Aí ele me enganou a hora toda, mas chegou uma hora que eu coloquei ele na parede e disse, eu preciso ver os exames. Aí ele falou, ó, um exame deu tudo bem, que era justamente o exame de sangue, que nunca deu alterado, nunca. Se fosse para saber que Isabel tinha tido um câncer através do exame de sangue, Não teria eu não ia descobrir, ah, nunca. entendi. E aí ele falou, o outro é um pouco mais difícil. Aí eu falei, o que foi? Ele, depois é melhor a gente esperar quando a doutora chamar a gente amanhã. Eu, não, eu preciso ver. E eu insisti, 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 até que ele me deu. Quando eu abri aquele papel, gente do céu, aí estava escrito células positivas para células. Aí disse o nome da célula que eu não sei chamar direito, neoplásia. Acho que é isso. É carcinoma papilífero. Aí eu disse, que é isso, meu Deus? Nunca imaginei, nunca, 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 nunca em toda a minha vida. Aí eu fui para onde? Pro Pro pai pai do... dos agoniados. Eu fui para o Google. Gente, eu não aconselho vocês, Ninguém faça não isso, pelo faça amor de isso. Não Deus. faça isso porque você se destrói, É. sabe? Você se destrói. Então, Acaba com o nosso psicológico. quando eu coloquei a palavra, aí saiu lá, né, o que era. Aí eu disse, não, isso tá errado. Aí fui de novo. Fui de novo e fui de novo. Eu 5 vezes eu coloquei. E as 5 vezes deram a mesma coisa. Então, assim, eu não sei como explicar para vocês a dor, O sentimento o é sentimento. inenarrável. A única Imagina. coisa que eu posso dizer é que não tem aquele filme que você assiste ficção, que você tá parado no lugar e ao mesmo tempo você sai do seu corpo e você olha para sua imagem. Uhum. É como se eu fosse aquilo. É como se eu tivesse saído de mim e tivesse olhado ali para mim de fora. E eu não acreditava. Eu dizia, meu Deus, isso não é possível. Não, isso não é possível, isso está errado. Trocaram. Trocaram os exames. Não é isso que a Isabel tem. E foi uma noite assim, em claro, né, de angústia. Eu tô tremendo. Ai, gente, Calma, respira. vocês me desculpem, porque quando eu falo isso, eu fico muito. Imagina, Eu absorvo tudo de novo. não é fácil. E assim, se você quiser falar menos detalhado e pular para a parte das boas notícias, Ah, então tá bom. né, que a É gente só já para. entendeu. É porque assim, eu quero que as pessoas saibam que o contato de um profissional é muito importante. Muito. Principalmente quem é mãe de menina, com essas alimentações hoje em dia. Não que a alimentação tenha sido A um causa maior. causa, Uhum. mas tudo isso, o excesso de exames, de exposição radioativa, alguns alimentos, isso tudo realmente é Já verdade. foi comprovado que Dá isso brecha para essa sim, situação. Então, assim, eu queria que as mães ficassem alerta com isso. Não precisa esperar ter qualquer coisa diferente no corpo da filha ou do sim. filho. É difícil ter em menino, mas existe. Vocês procurem colocar uma endócrino, porque a endócrino não substitui o pediatra e nem o pediatra a endócrino. Isso. Mas se for escolher entre um e outro, você opte pelo endócrino, porque ela pode passar todos os exames que um Um pediatra pediatra passa e passaria. muito mais completo. E a prevenção ainda é a melhor Eu saída, nunca né, o tive um mais pediatra que recomendado. passasse um exame de sem a necessidade, né, de T4, T3, TSH, nunca, nunca tive essas questões da tireoide, a não ser quando eu conheci a doutora Norma.
Então é muito importante. E outra coisa também, ter o acompanhamento sempre com a mesma médica, sempre com o mesmo doutor. Faça como se ele fosse um amigo da família, porque foi muito importante nesse momento ela ter tido todo o histórico da Isabel Sim. antes de E descobrir. acompanhando tudo isso. Essa doutora, só para tirar só para esclarecer, a doutora Norma, ela é do SUS ou ela foi Ela, particular de não, vocês? então, ela era do SUS, só que aí ela deixou o SUS e agora tem um- uma clínica, né? Particular. Mas na Particular. época, esse tratamento da Isabel foi pelo SUS com a doutora Não, Norma? não Não, já foi. particular. Já era particular. Hum, E aí, pulando tudo isso, né, que eu fiquei muito angustiada, então vamos para a parte boa. Através da doutora Norma, ela nos deu as orientações, porque, primeiro que até dentro das doenças existem eu não sei nem se a palavra é essa, porque eu não gosto de usar essa palavra, mas existe discriminação. Existe discriminação até dentro das próprias doenças do próprio CID. Ah, porque essa doença é maior, essa doença é menor. sim, Então as pessoas tendem a dizer, ah, porque o câncer da tireoide. Aí fica amenizando. Uma uhum. coisa que eu aprendi no meu sofrimento, a gente não bota nem muita carga e nem tira A carga. gente não diminui a dor do outro. Não pode diminuir e nem acrescentar. É aquilo que realmente Deus quer que a gente passe. Então, assim, não pense que porque é um câncer diferenciado, graças a Deus é um câncer diferenciado, mas ele é só diferenciado. Mas se não tratado, se não visto com cuidado, se não cuidar, ter todos os Tratado. tratamentos Uhum. como tem que ser, ele mata do mesmo jeito, Sim. E traz sabe? todo um peso para a família, o Então, psicológico não do pense que é paciente. brincadeira, ah, vai fazer uma cirurgia e vai sair. Então, assim, não é assim. Temos que levar a sério. É uma doença que realmente, se não tiver cuidado, ela pode ter consequências devastadoras. Sim, Então, fica um alerta meu também. Não diminuir, porque é um sim. câncer igual a todos os outros. Kátia, nesse seu processo, né, que você passou, né, amparada pelo Senhor, Verdade. você percebeu, assim, por exemplo, que a sua fé, ela foi mais fortalecida nesse momento? Depois de tudo passado, né, porque no momento da aflição, Eu perdia a e achava. gente Eu perdia e fica naquela achava. situação de: "Mas por quê? Mas por que comigo?". E depois você vendo Deus trabalhando, tudo que foi acontecendo, não porque foi tudo favorável a você, mas você sentiu depois, em um certo momento, lógico, depois que a poeira baixou, que passou esse momento, né, que a gente fica, estática, a gente nem sabe quem É, nós somos, não sabemos quem somos, para onde vamos, o que vai acontecer, porque fica tudo incógnita, né? É um enorme ponto de interrogação. Mas depois de passado esse tempo, a sua fé, né, a sua experiência com Deus, né, a gente costuma dizer assim, o poço que você cavou com o Senhor ali nesse momento. Sua fé, sim, sua intimidade com Deus hoje. é verdade. Aquele ditado que diz que no sofrimento a gente encontra Deus. E isso é verdade. Ao mesmo tempo que eu sofria, eu sentia, A mão de né, a Deus. mão do Senhor. Aleluia. Embora que eu dissesse assim todos os dias, meu Deus, eu perco hoje a fé, amanhã eu acordo. Às vezes eu acordava com o espírito assim, Deus vai dar tudo certo. Só bastava eu lembrar Uhum. de alguma coisa, eu dizia, meu Deus, vai estar tudo errado. E assim, essa luta interna que eu tive, né, entre vai dar certo, vai dar errado, Deus sempre estava lá. Só que a gente, ser humano, tem uma mania muito grande de guardar pra gente só o pior, né, e achar que o possível não é nosso, né? Uhum. E dentro desse processo de buscar a fé, eu sofri não só as questões das pessoas diminuírem a questão do câncer da minha Do filha, risco, né? né, do risco, quanto também a questão espiritual. Eu recebi muitas palavras que me faziam também sofrer, mesmo já estando sofrendo com a minha filha. Eu escutei muitas pessoas dizerem: Ah, Deus está fazendo isso para poder você, como é que se diz? Se consertar, para você encontrar Como se fosse Deus, preciso isso, como né? se fosse um castigo, sabe? E eu levava aquela palavra para mim, eu dizia: Meu Deus, de tudo que eu fiz antes de conhecer, não coloco o jugo na minha filha, pelo amor de Deus. Mas eu pensava de uma forma errada, até que uma bênção do Senhor, uma pessoa, movida mesmo pelo Espírito Santo, falou: Kelly, repreende isso. Isso. Saia da sua Glória a vida. Deus. Saia da sua vida, porque isso não pertence ao Senhor. Essas De palavras forma você não nenhuma. deve ouvir.
E eu aprendi comigo uma coisa que eu passo para todo mundo, não só para quem sofre com pessoas que têm essa doença na família, mas outras doenças como depressão, com qualquer outra coisa. Não é porque nós somos crentes, não é porque nós somos remidos dentro do, né, do sangue do Senhor que a gente fala para todo mundo, profere a nossa fé, que a gente vai deixar de ter coisa. Sim. Acontece coisas ruins com pessoas boas. E foi isso que aconteceu com a minha filha. Quando as pessoas vêm falar, eu digo não. Aconteceu uma coisa ruim com ela, só. Sim. Assim como o E, sol nasce para o justo e para o ímpio, né, as dificuldades do nosso dia a dia, porque a nossa esperança é só no céu, tudo aqui é passageiro. e quando eu tive essa palavra positiva, eu nunca expus a vida da Isabel, né, nem a nossa, nesse sentido na internet, porque desde que quando eu fiquei sofrendo por isso, que eu vi que o que eu tinha que buscar era o Senhor. Amém. Eu não tô, Aleluia. assim, quem procura a internet para divulgar o problema, para quem tem, eu não tenho nada contra, Cada um cada tem seu um tem seu escape, escape, mas eu sinto e sentia que que a não era o internet não certo. é, não é, não era onde eu ia encontrar a salvação para minha filha, muito menos o alívio para o meu coração, não era lá. Era buscando ao Senhor. E foi por isso que a gente foi atrás do pastor, é por isso que a gente conversou. E quando chegou o tempo da cirurgia, porque o paliativo dela, só cirúrgico, só Uhum. o primeiro passo para o tratamento dela tinha que ser a cirurgia urgente. Então, o pastor falou: Kátia, a gente não pode mais ficar com isso só para a gente. Então, assim, como eu falei, acho que eu falei no outro podcast alguma coisa assim relacionada que foi o melhor momento da minha vida. Esse eu consigo mensurar para vocês, porque vocês sentiram a alegria junto comigo de estar Uhum. orando. Então, isso sim é contável. Vocês podem imaginar, é contagiante saber disso, porque toda a igreja orou comigo e ora até hoje. E Sim. eu louvo a Deus. Eu não vou todos os domingos agradecer, eu não vejo porque todas as pessoas estão vendo o milagre acontecer a cada dia. Aleluia, é verdade. E como eu disse a você, eu tenho medo de que a glória se torne da minha filha ou minha. Então, eu acho que à medida do momento que todo mundo está vendo ela bem, está vendo ela, né, Uhum. continuando a vida com saúde, esse é o milagre que eu quero mostrar para a igreja, para quem estava conosco. Então, assim, não ia ser conveniente para mim buscar a internet. Eu não tinha, meu coração nunca foi a favor disso. Eu tenho umas fotos da Isabel em casa nesse momento, fotos quando ela começou a se restabelecer, mas por que eu não trouxe para preservar a minha filha Sim. nesse sentido? Porque na época ela tinha 13 anos, né? Então, E ela ainda é uma criança. tem Ela tem 17 é uma anos. adolescente, né, não é mais Adolescente agora. criança, agora Vai é uma dizer que é criança. adolescente. Então, para preservar essa Uhum, questão, eu continuo. Não nego para ninguém, se quiserem uhum. ver, um dia eu mostro, mas eu nunca coloquei fotos dela quando ela estava No debilitada. tratamento. Nunca coloquei na internet, só mandava para a família e pedia para a família não expor, porque uma vez lançado na internet, Hum, nunca não tem mais. como voltar E atrás. a minha filha vai se tornar uma mulher e vai caber a ela dar o testemunho. Se ela Sim. quiser mostrar, ela mostra. Mas eu não tenho esse direito. Eu tenho o direito de pedir por ela. Eu Uhum. tenho o direito de clamar a Deus pela vida dela, mas eu não tenho o direito de expor ela a mais do que eu deva, né? Porque ela tem uma imagem, ela é outra pessoa diferente de mim. Uma coisa que eu também aprendi no meu sofrimento é que eu estava pecando no sentido de querer a carga para mim. E não tem que ser assim, porque a gente tem que ver que antes dela ser minha filha, ela é filha de Deus. Sim, E se ela é filha de Deus, ela é minha irmã em Cristo, então eu tenho que fazer valer o que Deus quer na vida dela. Eu não posso ser feito um inimigo, porque talvez eu estivesse usando da voz do inimigo quando eu dizia: Meu Deus, Senhor, tira dela e coloca em mim. Eu nunca esbravejei o Senhor, nunca questionei, mas eu dizia: Senhor, põe em mim. Eu chorava muito no meu banheiro, era o meu santuário. uhum. Por que Era o era o seu meu local de santuário? Porque Porque eu era o seu quarto ligava, de guerra. Não sei se você já porque assistiu esse eu filme. chorava ali, eu implorava a Deus e a água fazia ruído e ninguém ouvia o meu clamor, porque eu tinha uma imagem dentro de casa que Ser você falou no forte. início de ser forte, e isso foi que foi difícil. Eu não podia chorar, eu não podia ficar triste, porque eu tinha o João Cláudio também, eu tinha que manter uma vida normal dentro de uma situação que não estava normal. Anormal, totalmente anormal. Não estava. E o pastor todos os dias, eu devo muita coisa ao pastor, a Oliene. Eles me ajudaram muito em oração. Eles ligavam, eles
faziam oração, eram muito presente no não presente. Era presente no sentido de estar comigo, Aham. mas como tinha aquela pandemia, a médica falou que a gente não podia ter contato com pessoas até o dia Sim, da fica cirurgia. debilitada, tu fica, né. Mas eu senti o calor de todo mundo, principalmente da igreja, quando ele abriu para Amém. todo mundo. Foi muito bom. Isso me fortaleceu muito como A pessoa. Isabel e vocês também, né, foram muito abraçados em oração, né, muito Muito. cuidados. Até hoje eu louvo a Deus, porque tem gente que diz: "Olha, eu oro por sua menina". Faz quanto tempo da cirurgia da Vai Isabel? fazer 4 anos agora em E ela fez setembro a que ela cirurgia? fez a E o cirurgia. tratamento não teve químio e rádio? Ah, Não sim. foi necessário? Então, o tratamento do câncer da tireoide é diferenciado, porque Hum, ele não tem a sessão de quimioterapia, ele tem uma coisa chamada radioiodoterapia, aham. e que às vezes nem é preciso para todos os casos, só quando realmente é muito grave, muito severo, como foi o da Isabel. Então, assim que ela fez a cirurgia, ela fez uma sessão de radioiodoterapia, que é uma tomada de uma dose terapêutica, né, de Uhum. radioativo que eles chamam de iodo, e ela perdura dentro da pessoa, né. Mas todos os anos, desde a cirurgia, a gente faz uma vez por ano um exame que requer que ela tome uma pequena dose para fazer, que eles chamam de PCI, que é uma Uhum. pesquisa de corpo inteiro, porque o câncer da tireoide, ele pode se agravar para outros lugares, assim como qualquer outro, só que como ele é diferenciado, então se ele for para outra parte do corpo, ele continua sendo tratado como se fosse na glândula. Uhum. Ah, entendi. Então a Isabel tirou toda a tireoide, tirou 32 nódulos. E desses 32 nódulos, que eles chamam de linfonódulos, porque a Isabel fez uma cirurgia como se fosse dupla. Ela Aham. fez uma, eh, ela fez a, não lembro o nome, mas eu sei que teve um esvaziamento cervical, que é justamente quando eles aproveitam e abrem todo o pescoço. A minha filha tem um U enorme aqui, enorme. Porque teve que tirar esses pequenos nódulos que ficaram, né. Então, o máximo que eles puderam tirar, que era olho nu, eles tiraram. Foram Então, tirando. a Isabel tirou toda a tireoide, que não servia mais, e tirou esses 32 nódulos. E desses 32 nódulos, que era o que eles chamam de linfonódulos, na Linfonódulos. verdade, 30 desses 32, 20 estava totalmente acometido pelo problema. E a Isabel até hoje faz tratamento, ela possui ainda alguns linfonódulos, porque, como eu te falei, tem uns que são muito pequenos e não dá para ser visto a olho nu, só através desses exames. É por isso a importância desse exame. E a gente está passando até por esse problema também. Esse Uhum. problema não, essa fase do problema. A gente está nessa dieta, quando for agora dia 9, ela vai realizar esse exame, né? Que é a cintilografia. E depois desse exame é que vai dar continuidade a saber se realmente eu tenho fé que não vai ter em nenhuma Em outra nome de parte. Jesus, em nome de Mas Jesus. assim, é através desse exame que é primordial ter o cuidado de saber, porque o dela foi muito agressivo. Então, quando as pessoas têm um câncer da tireoide agressivo, eles fazem. Quando não, só basta o tratamento com a reposição hormonal e sempre tá indo para o O médico acompanhamento, para né. fazer o acompanhamento do que eles acham necessário, né? Mas como o dela foi grave, aí a gente teve que fazer essa radioiodoterapia. E como é hoje, sim, a saúde da Isabel tá estável? É, então, é tão complicado porque eu não posso dizer que minha filha é doente, porque a Isabel não é E doente. ela não tem sintomas, Ela ela não não tem não tem nada, nada, né. nunca teve antes do Deus é problema maravilhoso, e como Deus nunca teve cuida. depois. As médicas ficam besta porque a Isabel é super alta. A Isabel é mais alta do que eu. É, E para quem tem problema da tireoide, não não chega a ter cresce uma, tanto, não tem é essa verdade. altura toda. A E Isabel ela é é magra, super inteligente, magérrima. magérrima, que é o primordial, porque Uhum. o problema dela, como não tem mais, era de causar Engordar o bastante, excesso. é. É, e ela não E tem ela é isso. magérrima. E outra coisa, a Isabel não tem esquecimento, a Isabel não tem queda de cabelo, a Isabel não tem Nada. nada. Para não dizer, Glória a Deus. glória a Como Deus. Deus sustenta, Deus é maravilhoso. Para não dizer que ela tem alguma coisa, é a questão mesmo de lapidar essa questão
do temperamento, que Uhum. às vezes é afetado pela questão hormonal, então eles ficam um pouco Até nós mesmos. é Muitas desse vezes jeito. a gente está com os hormônios ali desregulados, a gente fica É. Então, assim, isso nervosíssima. ela tem, mas já era de muito tempo, desde bebê que ela desde de criancinha que ela já era De assim. mulher, né, É, de ela mulher. só acorda bem quando é 10 horas. Antes disso, é a cara feia o tempo todo. Mas, assim, o que eu quero dizer, que é importante que a gente tome conta da nossa saúde, que a gente conheça nossos filhos, conheça o desenvolvimento deles, o corpo dele, porque Sim, nem sempre vai ter essa questão de saber através de exame de sim, sangue. Então, assim, foi Deus em cada momento. sim, eu não Deus me tenho guardou e dúvida. guardou a Isabel. Então, por isso que eu digo, toda a honra e toda a glória é para Ele. Sim. E assim, mesmo nesse momento, né, de todo sofrimento, de toda a luta, a batalha ali nos procedimentos médicos, clínicos, a gente vê o cuidado de Deus, né? Como o Senhor cuidou da Isabel, a questão Muito, 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 dela muito. sempre estar bem, né? Hoje a Isabel ainda nesse processo, porque ela ainda está no tratamento, Isso. mas Só vai quem sair daqui. conhece a Isabel não diz que a Isabel passa por esse tratamento, Pois porque é, a Isabel ela é super saudável, a Isabel, o Senhor sustenta sustenta. Isabel A demais. Isabel é tipo assim, é uma coisa que eu tenho orgulho de dizer, Deus fez. Para quem não acredita Sim, que nesse tempo de hoje Deus age, ele age. age. Ele age muito. Às vezes eu encontro a Charlene lá também, porque ela se trata também lá com o bebezinho dela. Aliás, ela trata o bebezinho dela lá também no Hospital da Criança. E a gente fica olhando o quanto que a gente tem que olhar para o nosso problema e não generalizar, porque se a gente for olhar para todo mundo, a gente vai começar a questionar a nossa fé. Isso não é bom. Deus me falou no meio Justamente. disso tudo que a gente tem que se contentar com o que é O nosso e nosso. com o que Ele nos deu. Sim, Então, assim, muitas crianças não têm a chance que o meu filho, que a minha filha teve, que o filho da Charlene está tendo, de ter esse cuidado. esse Tem gente que está tratamento, esperando né? ainda entrar no hospital da criança para poder fazer tratamento. A gente vê criança lá que não fala, que tem eh, câncer. Diversas comorbidades, É, né? E a gente, quem aí anda lá no hospital da criança, né, e no Sara também, tem um pouco da dimensão das eu aprendi a ser gente lá. diversidades, Eu né? De, aprendi a ter sim, simplicidade lá, a saber que nada do mundo, mesmo que a gente tenha roupa cara, carro o caro, nosso dinheiro, problema nunca é o nada. pior, Se nunca eu é o tivesse maior. todo o dinheiro do mundo, mesmo assim ainda não Sim. ia ser pouco para fazer o que Deus tem fazendo na vida da minha filha. Amém. Tratamento todo pelo SUS, remédio, E bom, tudo né? Um bom, bom bom. tratamento. Então, assim, eu louvo a Deus. Eu Deus sempre falo para a cuidando equipe das médica, pequenas coisas. queria eu que. E eles são muito humanos. E eles cuidam da gente, mãe, também. E eu falo, meu Deus, queria eu que todos os hospitais tivessem esse tratamento que essas crianças estão tendo aqui, porque Amém. dá esperança. Sim. Muitas das vezes que eu saía de casa sem vontade de ir para consulta, sem esperança, eu era, através das palavras das médicas, eu era avivada, porque elas me falavam de coisas boas. Kátia, vai dar tudo certo. A Isabel Deus usando e outras Deus pessoas. usando. Deus usou muita gente, É, muita gente. isso é importante. Você falar isso é muito importante, porque é indispensável que nós, como cristãos, nós tenhamos o cuidado de sermos boca de Deus, Isso. né? Porque no início, né, da situação, do problema, nem todos foram boca de Deus. Não. Eu Então, escutei de gente, de gente justamente. que é crente como a gente, falando Aham. que aquilo que eu estava passando era processo que Sim. eu tinha que E a gente passar. precisa se policiar muitas vezes nisso, porque às vezes a nossa carne fala aquilo que o Senhor não quer que a gente fale, porque nem é a verdade. Então a gente precisa ter cuidado de sermos boca de Deus. Muitas vezes, muitas e muitas vezes, nós precisamos cuidar da nossa língua, porque a língua é extremamente Nossa, eu venenosa. ficava extremamente abalada e aquilo não me fazia. Muitas noites Eu eu imagino. era uma pessoa que eu já não olhava no espelho. Quando eu ia escovar meus dentes, eu baixava. Tinha um espelhinho assim. Eu escovava os dentes de cabeça baixa. Eu acho que eu passei mais de um ano sem me olhar no espelho. Eu não gostava mais de pentear meu cabelo direito, de escovar. Eu não tinha mais esse Uhum. hábito de beleza porque eu estava internizando aquela palavra. Eu dizia, Justamente. meu Deus, a Você era a vaidade causadora é do mal que a isso, sua filha estava passando, isso. porque eram os seus pecados que estavam sobre ela. É, Né? Então, o cuidado que nós temos que ter ao abrirmos a nossa boca e julgar, porque a Bíblia fala que só existe um juiz,
um advogado e o acusador. Então, se eu não sou se eu me coloco no papel de juiz, eu quero tomar o lugar de Deus. E só quem fez isso foi Satanás. E a gente sabe qual foi o fim. Então a gente tem que ter cuidado nessas mínimas coisas, porque a gente se rebela contra o Senhor É. justamente quando a gente quer tomar o lugar do Senhor, quando a gente julga o irmão. E eu era muito tempo já da igreja, mas era muito fraca no sentido Estava espiritual, caminhando, porque eu né? não eu Começando a caminhar, engateando. foi assim, foi da água para o vinho. Tipo assim, eu estava tomando água, de repente comecei a tomar uma sopa, uma coisa mais forte, porque Uhum. Toma chegou, mocotó. chegou e, sabe, abalou toda a estrutura. Então, assim, o papel da minha família foi muito importante. Essa pessoa que falou comigo para eu repreender isso da Em minha vida nome foi de Jesus. muito importante. Eu dou graças a Deus Amém. até hoje pela Glória a vida dessa Deus. pessoa. E assim, e dizer para as pessoas que a gente realmente fica abalado porque a gente procura, eu procurava entendimento, meu Deus, como é que Isabel ficou com isso? Então deve ser verdade, porque Isabel sempre foi Aham. sadia. Como é que ela ia A de culpa é uma hora, minha. a culpa é minha, O que foi que eu fiz, minha né? vaidade demais, meus, né, meus pensamentos, minha futilidade. Então é isso que Deus quer que eu tire de mim. Então eu tava ficando Sim, assim, sabe? Um flagelo de gente. Eu já não, para mim era só pão e água, tava ótimo. sim. E todos os Então, nossos dias foram escritos pelo Senhor mesmo antes de nós sermos criaturas em forma, com forma, né? Porque a é, Bíblia diz que antes, ainda quando éramos informes, o Senhor já nos conhecia, nos chamava pelo nome e tinha todos os nossos dias já escrito em seu livro. Então, assim, a vida da Isabel é a vida da Isabel, a história da Isabel é a história da Isabel, a sua é a sua, e um não carrega o cargo do outro, um não eu traz para aprendi, si. graças a Deus. E isso é muito bom, né, ter recebido você aqui. Estamos acabando, Ah, que pena, eu falei que eu falo demais mas e essa foi história e o é Senhor muito direcionou. longa, Tem muito muita longa. coisa para contar, a gente sabe, mas assim, o que marca, né, e o que eu espero que fique para nosso aprendizado, é como o Senhor cuida nos mínimos detalhes. É a Cuida. importância da gente enxergar o trabalhar de Deus nas mínimas coisas, no médico que ele nos direciona, É, na equipe que ele põe para nos cuidar, nas pessoas que ele coloca no nosso caminho para nos trazer para cima quando a gente está lá embaixo. E como Deus tem cuidado, né, é, da vida da Isabel e da estrutura física da Isabel, porque Deus é o mesmo, é verdade, ontem, Deus hoje é. e sempre será. E aí, só para encerrar, né, quero agradecer a todo mundo, né, que tem orado pela Isabel, que continua orando. Dizer que eu não vou à frente, né, lá no púlpito agradecer, porque se eu for, eu vou ter que estar lá todos os Todos os meses, porque domingos. todos os meses eu vou ao hospital. Mas Tem assim, tido a boas forma que eu novas. tenho de mostrar para todo mundo a resposta das orações é trazendo a Isabel para a igreja, Aleluia. deixando participar das coisas e vendo, né, o crescimento agora da minha família, meu esposo vindo à igreja. Então, assim, isso tudo é obra só do Senhor. Então, Aleluia. uma coisa muito importante é a gente saber que Deus, ele não nos abandona mesmo. Deus cuida, Deus cuida. né, independente da nossa situação. O Senhor está cuidando. E é com essa fala, né, com essa palavra, que eu quero encerrar mais esse episódio, né, com essa maravilhosa, com essa Kátia. Vamos continuar orando pela Isabel. Deus está Amém, fazendo a glória a obra, Deus. Deus tem trabalhado. E tá vendo que eu nem chorei. E não chorou. Não chorei, Tá porque uma eu disse mulher ao Senhor, madura. Senhor, quando Isabel for curada, a quem eu tiver a oportunidade de conversar, eu vou conversar e não vou chorar, porque eu não estou mais nesse momento. Aleluia. E Deus vai nos tratando. Que É, bênção. E o Senhor, Ele faz, Ele pode todas as coisas. E verdade. é com essa palavra que a gente se despede. Eu queria, antes de encerrar, a gente possa orar juntos, Amém. agradecendo ao Senhor pela vida da Isabel, agradecendo ao Senhor pela vida dos irmãos, Glória pela a vida de Deus. vocês, né? E por tudo. Agradecer ao Senhor pela vida do Norton, né? Que tem nos ajudado. O idealizador desse podcast, que tem sido uma bênção para a nossa vida. Então, oremos. Senhor Pai eterno, Deus de infinita bondade, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor e pela tua mão zelosa sobre a vida da Isabel, da Cátia, do Marivan e do João. Senhor, tu és bom, tua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Nós te agradecemos também, Senhor, por cada irmão que orou e tem orado.
Amém, Jesus. Continua sustentando, ó Pai, a saúde da Isabel e a vida dessa família. Obrigado pelo teu cuidado, obrigada pelo teu amor. Obrigada, Senhor Deus, porque o teu filho Jesus, ele se entregou por nós e por isso estamos aqui. Louvado seja o teu santo nome. Fica conosco, nos sustenta em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse foi o nosso episódio de hoje. Obrigada pelo testemunho, né? Obrigado, eu que agradeço. O seu testemunho nos edificou. E como diz o Amém. slogan do nosso podcast, a gente vai ler juntas. Porque Em em Cristo Cristo, juntas juntas somos edificadas. Fique com Deus.